pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 11 de março de 2024. E o mercado opera negativo nesse começo de semana, depois dos dados do mercado de trabalho americano que saíram na semana passada, e com foco agora nos dados de inflação que vão sair nessa semana e que podem influenciar nas expectativas sobre a queda de juros. Lá na Ásia, o fechamento nessa madrugada ficou majoritariamente negativo, com o Japão, que caiu mais de 2%, depois que a revisão do PIB do quarto trimestre do ano passado ficou acima do esperado e aumentou as chances de o Banco Central do país modificar a política de juros e aumentar a taxa por lá também. Já na China, o viés hoje ficou um pouco mais positivo depois que nesse final de semana os dados de inflação ao consumidor vieram levemente acima do esperado. Lá na Europa, o viés também é de queda, o mercado lá segue a cautela de sexta-feira depois que saíram os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e com os investidores lá aguardando os dados de inflação no mercado americano que vão começar a sair a partir de amanhã. Bom, indo para os Estados Unidos, a semana passada fechou negativa, repercutindo os dados do mercado de trabalho e também as falas do presidente do Banco Central. Na semana, o Dow Jones acumulou uma queda de 0,93%, o S&P caiu 0,26% e o Nasdaq teve uma queda acumulada de 1,17%. Na parte de indicadores, os dados do mercado de trabalho americano vieram na maior parte em linha com o esperado. O destaque ficou mesmo para sexta-feira, quando saiu o payroll, que veio levemente acima do esperado na criação de vagas, mas com aumento na taxa de desemprego e com uma desaceleração no aumento dos salários. Essa composição acabou ajudando na tese de um pouso suave para a economia americana, que seria um cenário em que poderíamos ter queda de taxa de juros sem necessariamente que a economia americana entre em recessão. Já no Congresso, o destaque ficou para as falas do presidente do Banco Central, que testemunhou sobre as condições econômicas atuais e sobre as perspectivas futuras. Nas falas dele, acabou chamando mais atenção ele comentando que a queda de juros deve estar próxima, o que manteve a visão de mercado de que junho já deve acontecer a primeira queda de juros lá nos Estados Unidos. Bem, nessa semana, o que o mercado deve acompanhar são os dados de inflação. Terça-feira, amanhã, já sai a inflação ao consumidor, que deve ser o principal dado da semana. Na quinta-feira, sai a inflação ao produtor. Também na quinta-feira, sai o relatório de vendas do varejo, que também é bem importante para a gente olhar. E na sexta-feira, sai o relatório de produção industrial nos Estados Unidos. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro cai 0,15%, Eurostock 600 cai 0,40% e o FTSE de Londres caindo 0,30%. No Japão, o Nikkei caiu 2,11% nessa madrugada e na China, Xangai Composite subiu 0,74%. O DXY Dólar Index está cravado no 0 a 0 e os juros de 10 anos no mercado americano estão caindo 0,39%, cotado agora a 4,07% no anualizado. Já o petróleo subindo um pouco, o Brent agora com uma alta leve de 0,28%, está cotado a 82 dólares e 31 centavos o barril. O petróleo operando com uma alta leve agora, mas ficou negativo no começo da sessão, com o mercado ainda com receio de que a demanda lá na China siga mais fraca para esse ano. O minério de ferro caiu forte nessa madrugada lá na China. Lá em Dalian, hoje o minério tombou 5,41% e fechou cotado aos 115 dólares e 56 centavos a tonelada, o que pode repercutir na cotação do preço aqui da Vale e das empresas do setor de mineração e siderurgia. Já nas criptomoedas, o Bitcoin superou a máxima histórica mais uma vez, segue cotado acima dos 71 mil dólares, com cotação agora 71.600 dólares, a principal criptomoeda. Bom, por aqui, o Ibovespa fechou a semana passada com uma queda de 1,63% e terminou a semana nos 127.071 pontos. O dólar, na semana, acumulou uma alta de 0,6% e terminou cotado aos R$ 4,98. Na nossa temporada de resultados, até agora 46 empresas do Ibovespa já reportaram seus números do último trimestre do ano passado e dessas, 46% vieram com números melhores do que as projeções de mercado. O destaque da semana ficou para o balanço da Petrobras, que veio na quinta-feira e veio com o anúncio de que a empresa deve mesmo reduzir a distribuição de dividendos aos acionistas, o que pegou os investidores de surpresa e fez aí os papéis da companhia caírem mais de 10% no dia seguinte. Além disso, no lado negativo, também destaque para Casas Bahia, que caiu mais de 16% na semana. Do lado positivo, o destaque ficou para as ações da BR Foods, que subiram mais de 12% na semana, depois que o balanço da companhia veio acima do esperado. E outro destaque positivo ficou para a IRB, que acumulou uma alta de mais de 10% na semana, com a empresa recuperando parte da confiança de mercado. Para fechar, na nossa agenda aqui, o destaque também vai ser para a inflação, o IPCA do mês, que vai sair na agenda de terça-feira, referente ao mês de fevereiro, é importante para a gente acompanhar. Além disso, na quarta-feira saem os dados de emprego medidos pelo CAGED e na quinta-feira saem também os dados de vendas do varejo e, para fechar, sexta-feira, as receitas no setor de serviços. Bem, esses são os principais destaques que eu trouxe para a gente aqui. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, uma excelente semana, um grande abraço, valeu e até amanhã.